Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de Língua Inglesa. E na aula de hoje falaremos sobre linking words, conjunções. As conjunções, ou linking words, são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relação de coordenação ou de subordinação. Em português, temos como exemplos de conjunções as seguintes palavras: mas, porém, contudo, todavia, ou, portanto, porque, e etc. Vejamos alguns exemplos em língua portuguesa primeiro. Nós temos: li muitas vezes a receita para que não houvesse erros. E aí, destacado em azul, a nossa conjunção, que indica finalidade. Já chega de televisão, leia um livro ou jogue um jogo. E aí, destacado em azul novamente, a nossa conjunção que indica alternância. E no terceiro exemplo, se você comer tudo, você poderá comer sobremesa. E aí, destacado em azul, novamente, a nossa conjunção indicando concessão. Esses são alguns exemplos em língua portuguesa. As linking words, as conjunções, podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação e etc. Certo? Dependendo da função que desempenham dentro da oração, as conjunções em inglês são classificadas em 3, tá? E elas são Coordinating Conjunctions, conjunções coordenativas, que têm o objetivo de ligar palavras ou orações independentes que possuem a mesma classe gramatical. Geralmente elas aparecem no meio das frases, sendo que as mais utilizadas são and, e, but, mas, porém, contudo, todavia, for, pois, visto que, or, ou, nor, nem, so, então, e yet, mas, contudo, porém. Essas são as principais conjunções coordenativas em língua inglesa. Nos exemplos nós temos: we can eat a salad or a vegetable soup. Nós podemos comer uma salada ou uma sopa de legumes. I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. I would like to go to the beach, but it's raining. Eu iria à praia, mas está chovendo. Então, alguns exemplos das coordinating conjunctions, as conjunções coordenativas. Outra classificação é de correlative conjunctions, as conjunções correlativas. Da mesma forma que as conjunções coordenativas, as correlativas também têm função de ligar elementos que possuem a mesma função gramatical. A diferença entre elas é que as correlativas apresentam mais de uma palavra, sendo que as mais utilizadas são as e o as, tão como, she is as beautiful as her sister, ela é tão bonita como a irmã dela. Not only, but also, não só, mas também. He is not intelligent, but also beautiful. Ele não é só inteligente, mas também bonito. Either or nor, qualquer um ou. You can travel either by plane or by train. Você pode viajar de avião ou de trem. Então, as correlativas, são compostas de duas palavras. E aí são os exemplos. Uma outra classificação, que é a terceira e última, é de subordinating conjunctions, são as conjunções subordinativas, que ligam orações dependentes com outras independentes, ou seja, elas são diferentes das coordinating conjunctions que ligam frases independentes, tá? Então, uma oração independente é aquela que já tem um sentido completo. Ela é independente porque ela tem um sentido completo sozinha. Por exemplo, I go to the beach. Eu vou para a praia. Já as orações independentes,
já as orações dependentes necessitam de outras para fazer sentido. Because it was cold, porque estava frio. Sozinha, ela não tem sentido completo, ela é dependente, gente, tá? As orações dependentes necessitam de outra para fazer sentido. Porque estava frio. Aí a gente tem uma oração dependente. Porque estava frio, a frase sozinha, desse jeito, sozinha, não faz sentido. Ela não é independente, ela é dependente. Ela depende de um complemento, ela depende de outra para fazer sentido. Por exemplo, because it was cold, I took my coat. Porque estava frio, eu levei meu casaco. Então, completando aí, ela faz sentido. Então, ela é dependente, não independente. Então, vamos lá. O que foi que eu disse até agora? Conjunções, linking words, são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. As linking words, conjunções, podem expressar diferentes ideias. Ideia de continuação, de conclusão, de adição, de oposição, de comparação, de explicação e etc. Elas são classificadas em 3. Conjunções coordenativas, coordinating conjunctions, conjunções correlativas, correlative conjunctions, e conjunções subordinativas, subordinating conjunctions. Tá? Então, essa foi, até agora a gente descobriu isso e conversou sobre isso. Agora nós veremos as conjunções, linking words, mais usadas em língua inglesa, certo? Eu trouxe aqui as principais para que nós conheçamos ou possamos lembrar e visualizá-las em exemplos, que aí facilita um pouco a vida. A primeira é o although, que pode ser traduzida como embora ou apesar de, e esse tipo de conjunção faz uma ressalva que não anula o argumento principal. Por exemplo, she traveled by plane, although she was afraid of flying. Ela viajou de avião, apesar de ter medo de voar. Então, apesar de ter medo, ela viajou de avião. Ela não deixou de ter medo, então isso não foi anulado, ela continua tendo medo. Mas mesmo com o medo, apesar do medo, ela viajou. Outro exemplo, although the sun is shining, it's cold. Embora o sol esteja brilhando, está frio. Então essa foi a primeira, uma das mais usadas, o although. A segunda é o and, que pode ser traduzida como e, nosso i. É uma conjunção adicional, conforme o nome, né? O nome já dá uma dica, ela adiciona informações à frase. Por exemplo, she visited Los Angeles and New York. Ela visitou Los Angeles e Nova York. He speaks German and Russian. Ele fala alemão e russo. E aí nós temos essa linking word, essa conjunção, trazendo aí a ideia de adição, adicionando mais uma informação à frase. A terceira é o because, que pode ser traduzida como o porquê, e é uma conjunção explicativa. Explicativa explica algo. Por exemplo, they are studying because they will have an important exam tomorrow. Eles estão estudando porque terão uma prova importante amanhã. We didn't go to the beach because it was raining. Não fomos à praia porque estava chovendo. E aí o because trazendo a explicação. Outra conjunção comum em língua inglesa é o but, que pode ser traduzida como must. But é uma conjunção adversativa, ou seja, indica ideias opostas. Por exemplo, I would like to travel, but I have no money. Eu gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro nenhum. Esse é o mas, but. Uma outra conjunção da língua inglesa é o however, que pode ser traduzida como entretanto ou no entanto. É uma conjunção adversativa. Também indica ideias opostas. Por exemplo, his vote, however, didn't change anything. O voto dele, no entanto, não mudou nada. E aí nós temos mais duas. A sexta é o if,
que pode ser traduzida como se, é uma conjunção condicional, ela indica condição. Por exemplo, if I had the money, I would buy a house. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. E a sétima, or, que é traduzida como ou, é uma conjunção alternativa, ou seja, indica alternância, opção. Por exemplo, which is your favorite color, blue or green? Qual a sua cor preferida, azul ou verde? Are they brothers or cousins? Eles são irmãos ou primos? E aí a indicação de alternância. Certo, turma? Vamos para o nosso exercitando, então? O que nós temos aqui? Escolha a palavra que completa a frase corretamente, e é uma conjunção. Nós temos he's neither handsome, funny. As opções nós temos or, nor, and, as e also. Qual das conjunções completa corretamente esta frase? A opção correta seria a letra B, por conta do sentido da frase. He's neither handsome nor funny. Ele não é nem bonito, nem engraçado. Essa é a que combina com essa oração. Number 2. Selecione a opção que contém a conjunção que completa a frase abaixo. E aí nós temos Peter Kate applied for the job. Qual conjunção completa esta frase? E aí nós temos both Peter and Kate applied for the job. Peter e também Kate se candidataram ao emprego. Ambos, Peter e Kate, se candidataram para o emprego. Também poderia traduzir dessa forma. E aí a conjunção both e and. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre linking words, conjunções. Espero que tenham entendido. E para saber mais, acessem a plataforma Eduque. E é isso. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Bye, bye. Tchau, tchau. E até a próxima.